Excesso de liberdade de expressão de um parlamentar, porra, que foi eleito para fazer isso, cacete! Vocês não vão acordar não, porra! Muito bem. Quem assistiu o Jornal de Manhã viu a manifestação da Carmen Lúcia e viu a manifestação do Barroso. Presta bem atenção nas duas manifestações. Máquinas são coisas que nos ajudam, que interferem cada vez mais nas vidas humanas, mas que também podem promover desumanidades, como vem sendo praticadas tantas vezes. São poderosas algumas das máquinas, é certo, mas é preciso impedir que elas façam prosperar a violência, a agressão e o medo incutido nas pessoas. Porque se assim não ocorrer, chegará um dia em que elas nos matarão. Morreremos de medo. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores, só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. Concomitante a isso, hoje no Brasil estoura um escândalo em que um agente internacional, incentivado pelo governo Biden, conforme um alto ocupante do governo americano, interferiu para que houvesse censura das redes sociais para auxiliar o projeto de poder do PT. Mas há toda uma complexa subestrutura de censura na qual De Moraes está profundamente envolvido. Essas são instituições financiadas pelos EUA e com canais de apoio dos EUA que fornecem toda a subestrutura. A aranha é brasileira, mas a teia foi criada pelo Departamento de Estado dos ICNIR. Isso é os Estados Unidos tentando derrubar a oposição política que existe no Brasil. Isso estourou hoje, está na internet, está em todo lugar. Vocês conseguem entender, com base nesses dois pontos que eu falei, somado esse sujeito, quão importante é a liberdade de expressão? Eu costumo dizer que a primeira das liberdades é a liberdade de expressão por uma razão muito simples. Se você não pode denunciar o erro, se você não pode construir um discurso, você não muda a realidade. Toda a estrutura da humanidade ela foi construída em cima disso. Abrindo a Bíblia, no começo, você vê lá, Deus diz, faça-se a luz. Então, a importância da palavra, a importância da manifestação do pensamento transcende aquilo que você pode compreender. Muitas vezes o pessoal vê nas redes sociais e fala, vocês só falam, vocês não fazem nada. Pois é, por isso que chama parlamento. A primeira onda de mudança, o que começa a deslocar a janela de Overton é a posição de discurso. Vocês que são mais novos, vocês não vão lembrar, mas na minha adolescência falar que era conservador ou era de direita era quase como ofensa. Você xingava as pessoas, aquilo é um conservador, aquilo é da extrema direita. Hoje a gente tem um orgulho de bater no peito e falar, olha, eu sou conservador. Eu sou de direita. Por quê? Porque houve essa modulação, essa alteração do discurso. Isso é tão importante que o projeto fundamental de manutenção de poder do Lula ladrão, que o projeto fundamental de manutenção do poder do judiciário é regulamentar as redes sociais, é cercear a liberdade de expressão. Isso é tão importante que o Daniel Silveira, um deputado em exercício, foi condenado a quase 10 anos de prisão porque ele fez um discurso na internet que o judiciário não gostou. Mas ele disse isso, mas ele disse aquilo. Presta atenção no que vocês estão falando, gente. Eu já escutei vários parlamentares, amigos meus, falando assim, não, apesar dele ter falado isso, é um absurdo ele ser preso por causa disso. Não, apesar nada, ele tem o direito de falar o que ele quiser. Você não gostou do que ele falou? Você achou que foi de mau gosto ele ter xingado? Você achou que foi de mau tom ele ter feito uma fala virulenta? Não interessa. Nós temos no Brasil um deputado federal que tem garantido pelo artigo 53 da Constituição Federal o direito de falar o que ele quiser. Ele está preso porque fez um discurso. Não interessa o que ele falou. Ele está preso porque fez um discurso. Preste atenção na gravidade. Vocês não estão prestando atenção na gravidade disso. O nosso público, principalmente o pessoal armamentista, tem uma obsessão. A gente precisa de uma segunda emenda no Brasil. A gente precisa de uma segunda emenda no Brasil. Mas entendam que a segunda emenda foi pensada para defender a primeira. Por isso que ela é a segunda, senão teria sido a primeira. Por isso que a gente fala que é por liberdade, não é sobre armas, é por liberdade. E não existe liberdade mais tênue, mais precípua do que a liberdade de expressão. Começa a conversa na liberdade de expressão. E como que eles modulam isso? Qual que é a ferramenta para modular isso? Bom, você tem os direitos e garantias fundamentais no artigo 5º, que são feitos para limitar o poder do Estado, e aí você fala, então vamos limitar o poder do Estado e tal, então você tem direito à vida, você tem direito à liberdade de expressão, você tem direito à propriedade, e coloca tudo ali, naquela panela. Você vai ver como é que isso faz parte de uma metodologia para te tirar os direitos. E aí, quando eles estão mexendo aquele caldeirão, eles falam assim, olha, mas o direito à liberdade de expressão aqui está concorrendo com o direito fundamental à preservação da imagem, então
fazendo uma hermenêutica tirado do reto, nós vamos modular aqui a liberdade, porque para preservar o Estado Democrático de Direito você não vai ter tanta liberdade assim. Cara, nós tivemos a parlamentar mais votada em São Paulo, que é a Carla Zambelli, caçada por, abre aspas, excesso de liberdade de expressão. Vocês lembram do poema com Mayakovsky, no primeiro dia, tal, não sei o que? Eu sempre cito isso aqui. Cara, eles não estão nem com vergonha mais de falar. Eles falam na cara, excesso de liberdade de expressão. Excesso de liberdade de expressão de um parlamentar, porra, que foi eleito para fazer isso, cacete! Vocês não vão acordar não, porra! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vai fazer um ano que eu fiz uma PEC para mudar isso aí. E o pessoal simplesmente ignora. Não, vamos pedir impeachment do Barba. Eu tenho 11 pedidos de impeachment do Barba. Tem um monte. Ah, mas votou no Davi Alcolumbre, não adianta. Votou no fulano, não adianta, não. Se as pessoas não se mobilizarem e pressionar o Congresso, realmente não adianta. Nós temos ali dentro 300 deputados de centro, 100 de esquerda e 100 de direita. Quem vai dar a tônica, quem vai dar a ótica disso aí é o povo. Ah, mas não adianta ir para a rua e não sei o quê. Gente, eu comecei meu trabalho público, político, na rua. Eu estou desde 2005, sem disputar cargo de nada, sem concorrer a nada. Eu comecei nas manifestações fazendo trabalho pelo referendo do desarmamento. De 2007 até 2019, até 2022, eu organizava tudo quanto era manifestação na minha cidade, nas outras, no meu estado e nos outros. Já tinha 9/7, depois que eu saí candidato, já tinha tudo. Eu era um simples advogado, igual a todo mundo. Se o povo não for para a rua e pressionar o centro para tirar esse ladrão, não adianta, mas não é essa a questão. Nós precisamos que as pessoas entendam que não existe liberdade mais frágil e mais importante que a primeira das liberdades, que é a liberdade de falar. E isso é tão importante, eles têm tanto medo disso que eles querem nos censurar a todo custo. Por isso, eu fiz uma PEC que muda essa realidade. Veja, todos os direitos fundamentais estão dentro de um pote, que é o artigo 5º, onde o juiz fala, não, esse direito aqui tem que ser modulado para preservar isso aqui. Eu estou tirando desse pote, colocando em destaque, falando o seguinte, olha, o primeiro dos direitos fundamentais é a liberdade de expressão. É a liberdade de expressão. Ah, mas e se conflitar com o direito de propriedade? Liberdade de expressão. Ah, e se conflitar com isso? Liberdade de expressão. E diferente do que o gênio do Toffoli falou, aquilo é de uma genialidade absurda. Eu acho que ele movimenta objetos com o poder de pensamento dele. Tão genial que ele é. Ele falou que liberdade de expressão é você autorizar o cara a bater na mulher, cometer um homicídio, fazer qualquer crime. Eu não vou chamar de animal porque eu respeito a fauna brasileira. Eu acho que animal eu vou cometer uma injustiça com os animais. O energúmeno, o mentecapto, o sujeito que não tem 2 neurônios, a partir do momento que você externaliza um fato concreto que agride a realidade física da outra pessoa, não é liberdade de expressão. Violência física não é liberdade de expressão. Crime não é liberdade de expressão. E não crimes formais. Cometeu o crime porque xingou. Não, eu estou dizendo crime real, com efeito, com causa e consequência, com nexo causal. Você dizer que a liberdade de expressão se confunde com isso aí, mostra o quão ditadores vocês são. Mostra o quão totalitários vocês são. E perceba que se a gente consegue aprovar uma PEC dizendo que a liberdade de expressão é a liberdade das liberdades e que você não pode tolher ela sob aspecto nenhum, você pode falar o que você quiser no Brasil, a gente resolve o problema do Daniel Silveira, porque no direito penal há o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Então, a partir do momento que você puder falar o que você quiser no Brasil, todos esses crimes de falar as coisas acabam, entendeu? Então, esse é o objetivo. Mais do que isso, muitas coisas que atribuem ao Bolsonaro vão por terra. Por quê? Porque o que ele faz é aquilo que nós deveríamos ter o direito de fazer, que é falar, externalizar verbalmente isso aí. Ah, mas e daí, se o cara fizer uma fake news contra mim, o que eu vou fazer? Se mentir contra mim, o que eu vou fazer? Ora, eu sou a maior vítima de fake news da imprensa do meu estado. Todo dia uma notícia falsa tentando atribuir a mim algo pejorativo. Todo dia, o tempo todo, e eles fazem no formato de novelinha, um engatando o outro. Eu sei que tem gente por trás disso incentivando, né, patrocinando essa intentada contra mim. E o que acontece? Ainda que você tenha liberdade de expressão absoluta, quando há o dolo de prejudicar outra pessoa, você responde civilmente, você responde patrimonialmente, você vai responder por multa ou qualquer outra coisa fixada num processo de dano moral. Então você vai indenizar a vítima. Agora, entre indenizar a vítima
e criminalizar a opinião a ponto de você derrubar site. Veja, recentemente derrubaram a revista do Lacombe. Por quê? Porque ele fala, e a nossa Constituição diz que é vedada a censura prévia desde que não haja o anonimato. E por que eles simplesmente pisam em cima? Porque não há o destaque necessário para a liberdade de expressão. Então, se nós tirarmos desse balaio todo o exercício de hermenêutica, entre aspas, de subjugar a liberdade de expressão em nome de outras garantias fundamentais e dizer, não, nenhuma garantia fundamental pode se opor à liberdade de expressão, nós teremos um ambiente que nós poderemos trabalhar para, depois de ter uma primeira emenda, construir uma segunda emenda que dê também o direito à legítima defesa. Lembrando, se o Estado nos tira a voz, nós não temos como lutar contra o Estado, e não há inimigo maior do que um Estado totalitário. Deus abençoe a todos vocês. Peça para o seu deputado apoiar a PEC da liberdade de expressão. Na descrição aqui está o link onde o parlamentar vai poder assinar isso aí, porque é diferente do impeachment, onde eu preciso só de uma assinatura, que é do presidente da casa, que se ele pautar vai, na PEC eu preciso colher mais de 171 assinaturas para poder que ela comece a tramitar. E vamos fazer essa alteração, porque o direito de falar é o primeiro dos direitos. Afinal de contas, não é sobre armas, é sobre liberdade. Forte abraço.